Olá, olá, olá! Estamos começando mais uma live dessa quarentena que estamos em casa para viver grandes imersões e aprendizados aqui entre Michele Lopes, convidados de todos os dias. Então já estou aguardando vocês entrarem para nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, linda! Seja bem-vinda! Super beijo. E para você que tá entrando agora, assim, eu tô esperando agora as pessoas chegarem para nossa live de hoje. Então eu já peço a vocês que enviem o seu aviãozinho convidando todas as pessoas da tua rede de relacionamentos para que nós possamos entender sobre o nosso cérebro. Nós vamos falar sobre neurociência, como trabalhar os efeitos das emoções de uma forma positiva, né? Que traga algo que seja a nosso favor. Então sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando, Renata, Neto, sim, Ana, Cristina, sejam todos bem-vindos. Eu espero que vocês agora convidem os seus amigos, tá certo? Porque a nossa live de hoje vai ser, como todas, sensacional, vai ser maravilhosa, porque nós temos um convidado muito especial. O nosso convidado de hoje é um neurocientista, que eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele, trabalhei muitos anos com ele. Tawhili Taunay é uma pessoa que tem muita experiência nessa área, muito conhecimento, e eu cresci demais com o Tawhili, aprendendo e conhecendo as técnicas, toda essa imersão que ele sempre tem feito na busca da ciência, sobre entender um pouco mais desse ser vivo que nós somos, né? Precisamos entender o que acontece no nosso cérebro, não é verdade? Sim, gente, seja bem-vindo, Gisele, Robson também que tá aqui com a gente, Fábio que já tá aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos e eu tenho certeza que tudo que nós vamos falar nessa noite, junto com o Tawhili, vai acrescentar demais na sua vida. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu peço a você, pegue o teu aviãozinho, envie para pelo menos 10 pessoas, porque o assunto de hoje é um assunto muito importante, muito interessante, porque nós vamos poder trabalhar neste momento que nós estamos em casa, trabalhar a nossa mente, trabalhar as nossas emoções, para que nós possamos colher resultados positivos e não negativos de toda essa situação que nós estamos vivendo neste momento da pandemia, da crise e tudo isso que você sabe e está vivendo na pele, não é verdade? Então, vou agora aqui aguardar o Tawhili me chamar para que a gente já possa começar essa live de hoje, porque eu tenho muitas perguntas para ele e eu tenho certeza que ele vai poder responder muita coisa aqui importantíssima para todas nós, tá certo? Então, Tawhili, se você estiver aqui com a gente, pode me convidar, pode me chamar aqui que eu já te adiciono na nossa live de hoje e a nossa conversa aqui vai ser tremenda, viu, gente? Então, sejam todos muito bem-vindos, Thaís que está aqui com a gente, sim? Aqui, ó, já o Tawhili tá me chamando, já vou adicionar ele, tá bom? Vamos lá, então, para nossa live de hoje. E olha, gratidão a todos vocês que estão aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença esse assunto que vamos falar, tá bom? Tawhili, meu grande amigo. Saudade de você, tá me ouvindo bem? Pois é, tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Que bom! Seja bem-vindo à nossa live de hoje. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir para a gente entender um pouco mais essa dinâmica desses períodos que a gente está passando agora, tempo de quarentena. É verdade, eu não tenho dúvida que você vai contribuir muito te conhecendo. Olha, gente, para quem está chegando aqui, eu conheço o Tawhili já tem, acho que quase 10 anos, né, Tawhili? Que a gente se conhece. Tem. Que a gente vem vivendo essa experiência da neurociência. E olha, o Tawhili sempre foi o meu grande professor nessa jornada, viu, gente? Quem me acompanha aí no Ressignificar, nos meus cursos, toda essa busca de conhecimento de neurociência nasceu porque um dia eu ouvi o Tawhili falar sobre esse assunto, me encantei e falei assim, gente, se eu fosse médica, eu acho que eu tinha entrado justamente nesse campo da neurociência. Porque é encantador, né, Tawhili? É encantador. Demais. Sim, então eu quero te agradecer muito por você ter aceitado esse convite de hoje. Muito obrigada pela tua amizade, obrigada pelo teu profissionalismo que é top 10. E eu quero te agradecer por você ter se disponibilizado nessa noite a trazer muito conhecimento que eu sei que você vai trazer para todos nós, viu? Muito obrigada, Tawhili. Imagina, eu que agradeço o convite, me sinto honrado por poder estar aqui, né, no seu espaço, no seu Instagram,
podendo contribuir de alguma maneira com o meu conhecimento em neurociência, em psicologia, e nessa interseção, né, da psicologia com a neurociência, e mais, né, dessa interseção da psicologia, neurociência e imunologia, que é muito do que a gente precisa em tempos agora de Covid, né, 19, entender essa dinâmica e como a mente pode, de fato, influenciar na nossa saúde e no nosso adoecimento. Uau! Hoje, mais do que nunca, precisamos entender sobre esse assunto, né? Então, para que as pessoas possam te conhecer, né? Todas as pessoas que estão aqui com a gente, fala um pouquinho da sua experiência, da sua formação, para que as pessoas possam entender o quanto você vai contribuir nas nossas vidas nessa noite, para que eles possam te conhecer. Bom, eu sou psicólogo, formado em psicologia, e sempre me interessei pela área das neurociências durante a graduação. Foi quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, junto com o meu orientador de graduação, que foi meu orientador no mestrado. A gente lançou o primeiro livro assim que eu me formei em 2008 em psicologia pela UFC, e lancei a primeira edição do livro em 2009. Né? E aí entrei na especialização em neuropsicologia e também fiz um mestrado e o doutorado, que eu acabei concluindo em 2014, em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da UFC. Em 2010 eu fiz o curso de formação em coaching, e foi onde a gente se conheceu, né? Depois eu dei muitas aulas pelas unidades, né, da instituição de coaching lá em Campinas, né? Começou em Campinas, depois em São Paulo, e fui durante muitos anos, né, professor de neurociência aplicada ao coaching, e sou também, há muitos anos, professor de psicologia da Universidade de Fortaleza, né, ministrando disciplinas como neurociência, fisiologia, estatística, pesquisa quant. Então, perceba que eu sempre estou envolvido nessa parte mais científica, né, assim, quantitativa, estatística, do nosso comportamento, da nossa mente, né, a base mais concreta, biológica da mente humana, sem negar, claro, os fatores subjetivos, os afetos, os pensamentos, as cognições, e nessa complexidade toda, né, que estou aqui para poder contribuir um pouco com o meu conhecimento. Então, é importante a gente entender o que passa na nossa mente, não é verdade? Bastante. Temos muita coisa a descobrir ainda, mas já sabemos de muita coisa também. Sim, e vamos entender então sobre essas descobertas que já existem, né? Então, não vou perder tempo aqui. Gente, eu peço mais uma vez, pega o teu aviãozinho e convide todos os teus amigos para a nossa live de hoje, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida sim. E fique com a gente até o final, porque eu tenho certeza que você vai poder aqui entender muitas coisas e gerenciar as suas emoções ao teu favor. Tá certo? Então, coloque aqui os seus comentários. Já tem aqui o Rodrigo falando que ele é top. E é mesmo, gente. Ele é top mesmo. Por isso que eu convidei para estar aqui. Gratidão. Né? Não convidei qualquer pessoa, né, gente? Então, deixem aqui seus comentários, que eu faço questão de ler. E também faça suas perguntas para o Tawili nesse período, porque eu tenho certeza que ele também vai fazer questão de responder para vocês, tá bom? Pode interagir aqui ao máximo com a gente. Então, vamos começar, Tawili. Me diz uma coisa. As emoções, elas são capazes de interferir no sistema imunológico de uma pessoa? Como que é isso? Como que funciona? Para a gente entender, porque afinal de contas, nós estamos passando por uma fase de muitas emoções, não é verdade? Estamos em casa, nessa pandemia, nessa crise, e tem hora que a gente pensa uma coisa, tem hora que pensa outra coisa, e como a gente sabe também que os nossos pensamentos interferem nas emoções, e assim as emoções nos pensamentos, porque somos todos conectados, tá tudo conectado. Então, me diz, o quanto as emoções interferem, principalmente nessa questão da imunidade? Fala pra gente um pouquinho. Eu penso assim, que nesse período de quarentena é como se a gente estivesse num período de provação mesmo, né? Porque os convites às emoções negativas são abundantes. Quarentena, escassez, disputas, discussões, debates, convivência 100% do tempo, né, com pessoas próximas, né? A gente tem se deparado, a gente tem realmente testemunhado o quanto que a gente ficava fora de casa, né? Se for parar para olhar, a gente passa mais tempo fora de casa, no trabalho, com os colegas de trabalho, com os clientes, enfim, do que com a própria família, né? Nesse período de quarentena, a gente está sendo forçado a conviver 24 horas e por um período indeterminado com as pessoas que moram com a gente, que a gente mais ama, né? E nisso surgem diversos conflitos a partir
dessa convivência. Então, está sendo algo bem desafiador lidar com essa situação. Como eu falei, os convites para emoção negativa são bem abundantes, né? Willi, agora, então, quer dizer, a convivência com o marido pode até afetar na questão imunológica nesse período? Com certeza, esposa, com certeza. O pai, a mãe, né? Com certeza. Então, assim, nós somos pessoas diferentes, né? Inclusive, os nossos filhos, né, são pessoas diferentes. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos e é impressionante como a personalidade dos dois é bem diferente. Apesar dos pais serem os mesmos, né? Teoricamente, a criação tenha sido a mesma. Claro que, pelo menos no meu caso, como um tem 9 anos, outro tem 3, e então são períodos diferentes das nossas vidas, né? Apesar de eu e minha esposa sermos a mesma pessoa, mas de fato não somos, né? Porque nós temos 6 anos aí de diferença, então algo mudou nas nossas personalidades, mas mesmo assim a gente percebe que tem traços que independem da criação, né? É algo que a gente pode, enfim, colocar na conta do espírito, da alma, mas tem a questão genética também do temperamento, né? O temperamento foi um tema que eu estudei no meu doutorado, mas enfim, nós temos essas diferenças, e para lidar com essas diferenças é bem complicado, né? Uma das piores, eu não vou falar das piores, né? Mas uma das coisas ruins que acontece é a gente, poxa, mas eu estou sabendo lidar com isso, como é que como é que ele não sabe lidar com isso, como é que ele não vê dessa maneira, né, que eu vejo, para mim está tão claro, né, mas a pessoa é outra pessoa, tem uma outra genética, tem outra história de vida, tem um outro ângulo, né, então as pessoas sempre vão estar encarando de forma diferente, e é até meio, digamos, forçoso, né, querer que a pessoa se comporte da maneira que a gente comporta, pense, sinta da maneira como a gente pensa e sente, porque afinal, né, temos histórias diferentes, uma genética diferente, um espírito diferente. Então, lidar com essa alteridade, né, com essa diversidade, que é um dos desafios que a gente está passando enquanto humanidade. Eu acho que realmente essa questão do vírus chegou para meio que forçar a gente a amadurecer, né, enquanto ser humano, enquanto consciência, para se reinventar, para se adaptar, para assimilar novos hábitos. Quando essa questão passar, eu penso essa grande transformação que a gente vai ter passado por isso, em termos de higiene, né? Usar o álcool gel, a questão do distanciamento, né? A questão dos hábitos de vida, né? Do estilo de vida. Então, assim, a alimentação, a gente aqui, nossa, evoluiu muito nossa alimentação. Atividade física, né? A gente tem praticado atividade física diariamente aqui em casa, coisa que a gente não fazia antes. Meditação, a gente tem colocado em prática muitas das coisas que antigamente não dava tempo para fazer. Que legal. E talvez até por isso a gente também tenha, pelo menos eu, né, estou vivendo um momento assim de mais afazeres, né, assim, o tempo está muito escasso, assim, a gente, né, eu estou trabalhando aqui, estudando, vendo alguma coisa, fazendo uma live, aí vem a criança e fala, papai, vamos brincar? Né? Não, depois, já. Aí, papai, vamos... Na terceira não tem jeito, né? Tem que deixar de fazer né? É muita coisa para estar dando conta, né? O período de quarentena, eu estou impressionado, assim, como, né, nosso tempo ficou ainda mais escasso. Eu acho que muita gente que está aqui com a gente deve estar acontecendo a mesma coisa, né? Que a gente pensa assim, nossa, nós vamos ficar em casa, vai dar para fazer muita coisa. Eu tenho uma sensação de que eu não tenho tempo para tudo que eu preciso dar conta, né? Porque são trabalhos aí de casa, trabalhos também fora, que a gente não pode parar. São muitas coisas para a gente realmente gerenciar, para realmente administrar tudo isso. Agora, me fala essa questão da imunidade, as emoções, né? Diante de tudo isso que acontece, essas variações de coisas que nós estamos vivendo diferente do que era do nosso dia a dia, então, mexe com as nossas emoções. E ao mexer com as nossas emoções, também interfere na atividade imunológica do nosso organismo? Como que é isso? Interfere. Eu quero começar falando um pouco do surgimento da vacina, né, que precedeu o conhecimento do sistema imunológico. Isso foi por volta de 1700 e alguma coisa. Um cara chamado Edward Jenner, ele percebeu que as mulheres ordenhadeiras de vaca, na Inglaterra, se não me engano, local agora me perdoe, mas acho que foi na Inglaterra, elas não morriam de varíola, né? E o que ele fez? Ele pegou o pus dessas mulheres que eram
hoje nós sabemos, né, imunes à varíola, e infectou uma criança, né? E depois expôs essa criança ao vírus da varíola humana. Então você vê que é um estudo que não passaria no comitê de ética hoje em dia, né? Mas ele fez isso. E para grata surpresa e para sorte da criança, ela ficou imunizada. Hoje nós sabemos que uma versão do vírus foi apresentada ao sistema imunológico dela, e o sistema imunológico identificou aquele vírus, reconheceu, se multiplicou, e quando foi exposto ao vírus ofensivo, já tinha defesas, já tinha todo um retrato falado daquele criminoso espalhado por todo o corpo, e foi muito mais fácil mobilizar as forças para debelá-lo, né? Então aí a turma começou a conhecer um pouco de que existia um sistema imunológico, e um fato interessante é o seguinte: no começo do século passado, nós tínhamos toda uma série de epidemias, né, de doenças causadas por bactérias, por vírus que assolavam a humanidade. As doenças infecto-contagiosas, as doenças líderes de morbidade e mortalidade. E foi nessa época que a turma conheceu os antibióticos, né? A ciência começou a se desenvolver, inventaram microscópio, descobriram que existiam micro-organismos, a turma começou a fazer experimentos, desenvolver medicamentos. Só que aconteceu o seguinte: houve um decréscimo no número de pessoas infectadas e número de pessoas que morriam, na verdade, dessas doenças súbito nessa época, no começo do século passado. Só que quando foram analisar e comparar com o período de surgimento dos antibióticos, vacinas, enfim, medicações, esse decréscimo se deu um pouco antes do surgimento desses medicamentos, né? Então, o que aconteceu? Esse artigo, ele fala assim, o título do artigo é A Mente sobre o Corpo, uma coisa assim, né? Falando um pouco desse poder da mente no nosso corpo. Então, é esse gráfico que mostra que esse decréscimo da mortalidade nesse período, que antecedeu o surgimento dos antibióticos, medicações, enfim, foi muito em função dessa autoconfiança, das emoções positivas. As pessoas souberam, né, viram que a ciência estava se desenvolvendo e ficaram assim, mais tranquilas, né? Poxa, agora tem medicação tem remédio para nos proteger dessas doenças. Tawili? Ou seria Como é? Seria como se fosse o efeito placebo? Exatamente. Exatamente. Isso que eu vou ser curada, eu tomo aquele remédio que pode ser até uma farinha na composição, mas eu acredito tanto naquilo que aquilo gera um poder sobre o meu físico, é isso? Então, exatamente. Lá atrás, pelo que você está contando da história, dos sintomas que existiam de vírus do passado, houveram esses tipos de casos, até mesmo antes do antibiótico. É isso que eu estou entendendo? Exatamente. As pessoas ficaram imunizadas antes mesmo do surgimento dos medicamentos, segundo esse estudo, segundo esses gráficos. Eu até mostro nas minhas aulas, é um gráfico muito interessante que mostra as várias doenças, né? Sarampo, febre tifoide, febre amarela, a própria... várias outras doenças, né? E mostra, sabe, o decréscimozinho aqui da curva, sabe? A história da curva, né? O achatamento da curva. Aí mostra a curva descendo, só que o medicamento ele surge um pouco depois, né? Então era para o medicamento surgir e a partir daí a curva descer, o que era esperado logicamente. Mas não foi isso que a gente viu. Tá, e isso não é coincidência, de repente assim, mudou o clima, o vírus se adaptou, não é relacionado a isso. Realmente existe uma questão das emoções na pessoa diante desse tipo de situação. Sim, mas não podemos negar a influência dessas outras variáveis. A humanidade estava mais bem informada, tinha mais questão do saneamento básico, higiene, né? Então existiam outros fatores que também ajudavam as pessoas a se protegerem, né? Mas nesse artigo ele foca essa questão da esperança. Pronto, esse termo que o artigo encontrou. A esperança enquanto um fator imunitário. E hoje nós sabemos que, de fato, isso acontece. Quando o pessoal realmente descobriu como o sistema imunológico funcionava, eles viram que o sistema imunológico funcionava independentemente do nosso corpo. Que nós temos as células imunitárias, nós temos os anticorpos, né, citocinas, que eles liberam, e eles funcionam na placa de cultura de células independentemente. E a turma tinha essa ideia. Só que houveram pesquisadores, inclusive é um casal, né, mas o artigo seminal de um cara chamado Robert Eder
e o outro cara chamado Nicholas Cohen. Então, eles fizeram estudos e mostraram bem essa relação das emoções com a nossa imunidade, né? Agora, um detalhe interessante é o seguinte, o Nicholas Cohen, quando ele estava, antes de ele ter a ideia de fazer essa pesquisa, o pai dele morreu, né? E ele estava enlutado, ele foi sair para almoçar com uma colega de trabalho, né? Uma psicóloga. Aí essa psicóloga falou, cuidado, porque tem muitos estudos em psicologia que falam que a pessoa enlutada, ela tende a adoecer, né? Aí ele ficou, peraí, porque para ele não fazia sentido, porque ele era imunologista. Tá. Né? Ele era especialista nessa área, ele sabia que o sistema, pelo menos ele tinha o conhecimento de que o sistema imunológico funcionava independentemente do nosso corpo, é como se fosse algo separado. Aquela visão cartesiana, né, onde você fragmenta, segmenta aqui, você tem um sistema nervoso por um lado, sistema cardiovascular por outro, sistema imunológico por outro, e para ele não fez sentido, mas peraí, né, como pode? Isso deve ser muita coincidência. Aí ele foi conversar com a esposa dele, que era psicóloga, e ela já sabia disso. Né? Então, olha só, né, os dois convivendo na mesma casa e com conhecimento guardado aqui, que depois, por um start, a morte do pai, né, uma coisa negativa, mas foi um start para gerar essa conversa e eles foram estudar. Aí ele foi falar com um colega dele de faculdade, pesquisador também, e foram fazer um estudo. Então, os estudos, por exemplo, né, respondendo essa questão, demonstrando essa questão da emoção afetar a imunidade, eles pegaram estudantes de medicina na época dos exames e na época das férias. E eles fizeram pequenas lesões assim, muito superficiais, muito simples. E medindo essas lesões, o que eles viram? Que os estudantes, na época das provas, portanto, numa época de período de alto estresse, eles demoravam mais a cicatrizar, né? Comparativamente ao período de férias. Então, em férias, a turma estava divertindo, tranquila, sem muitas preocupações, a cicatrização era mais rápida, mais fácil. Então, mas no período de estresse, demorava mais. Todo mundo que está nos acompanhando aqui, já prestem atenção, né? Porque tudo isso que o Tauí está trazendo como ciência comprovada é uma realidade para a gente no dia a dia dessa quarentena, desse momento de crise. Então, quer dizer, eu estou entendendo que isso funciona tanto para o bem como para o mal, não é verdade, Tauí? Então, a forma Exatamente. encarando esse momento da pandemia, do Covid-19, se eu tenho medo que isso vai chegar até mim, às vezes nem chegou, já estou prevendo, já estou me preparando para tal, posso realmente fazer com que o meu sistema imunológico caia e tenha uma probabilidade maior de eu não só receber a doença, mas como proliferar de uma maneira que venha me prejudicar de uma forma absurda. Então, não é só a questão do contato com o vírus, mas é como eu encaro esse vírus no meu organismo. O quanto eu acredito que eu tenho saúde o suficiente para que ele vá embora rapidamente, ou o quanto eu acredito e tenho medo, inclusive, eu acabo alimentando o medo de que eu vou morrer. Sim? Então, ou seja, isso tem um poder sobre nós, né? Prestem atenção, a ciência está aí para comprovar que a gente tem um poder sobre a nossa mente. Eu digo sempre dentro dos nossos cursos, Tauí, até baseado naquele livro que você deve conhecer muito bem, que chama O Poder do Agora, que é um livro super técnico, muito profundo, que você tem que ler e reler diversas vezes, mas lá ele diz uma coisa que eu trago como uma frase, que nós não somos a nossa mente. A nossa mente, ela faz parte da gente, não é? Então, eu tenho que entender que assim como meu coração, a mente faz parte de mim. E se eu estiver no controle dos meus pensamentos, que é uma outra pergunta que eu quero trazer para você agora, e eu já estou entendendo que tem sentido aqui, né? Se eu estiver no controle dos meus pensamentos, eu estou no controle das minhas emoções. Então, se eu estou no controle do meu pensamento, das minhas emoções, eu também passo a ter um certo controle sobre a minha questão imunológica, sobre o meu organismo. O que entra, o que não entra, o que progride e o que não progride dentro de mim. Eu estou errado ou estou certo, Tauí? Faz sentido isso? Faz sentido. Agora sim, eu, enquanto psicólogo pesquisador, é importante eu pontuar que não existe um consenso, né, acerca de como exatamente a mente funciona. Existe muita divergência, né, na própria psicologia mesmo, uma vertente mais materialista, tem uma vertente mais sistêmica,
tem uma vertente mais espiritualizada. Então, por exemplo, É um conjunto, né? São hoje muitas coisas. é um conjunto. Hoje nós trabalhamos com uma visão que nós chamamos de biopsicossocial. Então, o ser humano ele engloba todos esses aspectos, né? O lado biológico, dos órgãos físicos, das células, dos hormônios, das químicas, neurotransmissores, as citocinas, né? Falando em termos de sistema imunológico. Nós temos o nosso lado psicológico, que aí é o que a gente chama de mente. As nossas cognições, a percepção, a atenção, memória, linguagem, as nossas emoções, afetos e comportamentos, e temos a parte social, que é a nossa interação com o próximo, com familiares, com amigos, com colegas, o ambiente onde a gente vive, né? Você olha para o seu ambiente, para o seu entorno, as características desse ambiente, então influenciam também no nosso lado psicológico, no nosso lado biológico. Então esses três fatores estão sempre de modo assim, interdependentemente se influenciando de maneira mútua. E eu trabalho, né, assim, eu coloco assim mais um quarto nome nesse polinômio, né, que é o lado espiritual. Né? Eu tenho essa crença, né, que existe algo para além da matéria, né? Tem até alguns estudos que até endossam essa visão, né? De repente alguém quiser perguntar algo mais, a gente pode até fazer uma live sobre isso, né? Sobre espiritualidade, né? Na verdade, eu defendo, e ciência. eu levanto essa bandeira, e você sabe muito bem disso, porque o meu curso é Significar, ele tem lá a inteligência espiritual, eu trago isso até baseado em muitos estudos em Harvard, né? Então, assim, a ciência tem provado que existe fatores que demonstram no nosso cérebro a questão da espiritualidade, né? Então, ativações, não é que não prova-se nada sobre a espiritualidade, mas prova sobre as ativações quando ele se coloca, né? Mas, olha, a gente vai fazer uma live só disso, viu, Tauílio? O que você acha? Massa. Você eu topo. Totalmente com esse conhecimento de neurociência vai acrescentar muito. Vocês querem, gente, ó, quem quiser já dá um sinalzinho ali, ó, que eu faço uma live só sobre esse assunto com o Tauílio, hein? Que eu tenho certeza que vai acrescentar muito, muito, muito. Mas e aí? E eu vou te dizer... Não, e eu vou te dizer, assim, só para fechar esse parênteses, esse lado espiritual, assim, esse conhecimento que eu sempre me interessei muito, ele se potencializou nesse período de quarentena, né? Tenho voltado muito meus estudos novamente para esse campo, de uma perspectiva científica mesmo, né? Neurocientistas, que a turma tem pesquisado sobre isso, né? Colegas pesquisadores, experiência de quase morte, experiência fora do corpo, enfim, tem uma série de coisas bem interessantes que a gente pode estar falando sobre isso. Então, é o que nós chamamos de biopsicossócio-espiritual. E, assim, na pior das hipóteses, a pessoa sendo, né, materialista, é importante que ela considere também o lado espiritual, pelo menos no sentido de vida, de valores, né, de um aspecto que compõe o lado psicológico da pessoa. Né? Então, de forma ou de outra, é algo importante ser considerado. Né? Perfeito. Então, você estava falando da questão do efeito placebo, efeito nocebo. Assim, você não falou do efeito nocebo, mas eu vou falar aqui agora. Porque o placebo, o nome tem a ver com querer agradar. Né? Então, vou te dar uma medicação placebo, uma medicação que o efeito dela é apenas o efeito da intenção, da expectativa. A pessoa acredita que aquilo vai fazer bem para ela. Né? Então, o placebo tem a ver com isso, com querer agradar. E tem um outro lado que é o efeito nocebo, que é quando você acredita que aquilo vai fazer mal para ti. Então, isso também ocorre. Né? Isso também funciona. E assim, a ciência não é nada sobrenatural no sentido de, sabe, assim, ocorrer de maneira, né, assim, mágica. Não, o efeito placebo e o efeito nocebo, eles têm demonstrações realmente fisiológicas de como eles acontecem. Um pensamento que você produz, imagens mentais e imagens visuais, ocorrem em neurônios que estão interligadas com glândulas endócrinas que liberam hormônios da nossa corrente sanguínea que vão dialogar com células imunitárias. E as próprias células imunitárias produzem também substâncias, mensageiros químicos, que atravessam o espaço do vaso sanguíneo para o cérebro e nos neurônios tem receptores para eles. Né? Então, veja, esses quatro sistemas, né, o lado psicológico, neurológico, imunológico e endocrinológico, eles conversam mutuamente, frequentemente no nosso corpo. Então, se você acredita que uma medicação vai te fazer bem, o seu sistema imunológico ele vai deflagrar mecanismos que podem limitar, por exemplo, processos inflamatórios.
O processo inflamatório no nosso corpo ele é deflagrado pelo sistema imunológico. Nós temos substâncias pró-inflamatórias. Não esqueçamos que doenças de Alzheimer, diabetes, doenças cardiovasculares, o infarto, por exemplo, são doenças que têm um forte componente inflamatório. Então, se a pessoa está estressada demais, preocupada demais, tempo de quarentena agora, por exemplo, quando é que vai voltar, como é que vão ficar os negócios, como é que vai ficar a questão do emprego, a questão financeira, ela começa a cultivar esse excesso de pensamento, né, negativo e projetando lá no futuro coisas que ela não tem como controlar, e fica aquela tensão, aquele sentimento de angústia, o corpo dela começa a reagir com isso, a fisiologia começa a reagir com isso, o sistema imunológico, como uma forma de defesa, começa a liberar substâncias pró-inflamatórias. Isso gera um efeito até comportamental mesmo, assim, a pessoa fica meio que apática, fica sem ânimo, fica perdida, com a tomada de decisão afetada. É isso? Teve uma alteração química no organismo, é isso? Exatamente. Então, né? por acaso, a composição de todos esses fatores que você está apresentando, né? Exatamente. Imagina aí, a pessoa tem esses pensamentos perturbadores, aí as amígdalas cerebrais dela detectam isso e sinalizam ao hipotálamo. É mais complexo do que isso, mas eu vou tentar descrever rapidamente. Né? O hipotálamo ativa a hipófise, que vai liberar uma substância da corrente sanguínea, que é o chamado ACTH. O ACTH chega na suprarrenal e estimula a liberação do cortisol. O cortisol que é o hormônio do estresse. O cortisol, Michele, você tem uma ideia, ele tem receptores para ele nas células do sistema imunológico. Então ele conversa diretamente com essas células. Uau. Então imagina, você está estressado, está com um pensamento perturbador, ansiogênico e tudo mais, o seu corpo libera uma química que vai conversar fisicamente, quimicamente, com as células do sistema imunológico. E vão diminuir... Muito cortisol e nem pouco cortisol, né? E se tiver cortisol em excesso à noite, não dorme, né, Tauílio? Porque a pessoa fica totalmente agitada, não tem essa questão? Sim, o cortisol ele é liberado com maior intensidade na gente pela manhã, que é no período que a gente acorda para nos dar energia. Então o cortisol é muito bom, porque ele nos dá energia. A questão é o excesso. Então o excesso de cortisol, e aí eu entendo... ele vai, por exemplo, o cortisol... Desculpa, pode falar. Não, diz. Não, é que eu só ia fazer um comentário aqui. Por isso que muitas pessoas não conseguem nem dormir direito à noite, porque passa o dia inteiro ouvindo um monte de mensagens negativas, assistindo jornais, recebendo mensagens pro WhatsApp. E, querendo ou não, gente, vocês estão entendendo que isso mexe com o teu sistema imunológico? Sim. Por quê? Porque mexeu com os teus pensamentos, mexeu com as tuas emoções. É sistêmico, tá tudo interligado. Olha o que o Tauílio tá falando aqui. E olha, nós estamos falando com um neurocientista, não estamos falando com uma pessoa que simplesmente, né, achou alguma coisa. Não, ele tem embasamento, gente, tá certo? Fala, Tauílio, como que então, essa questão dos pensamentos, como que funciona? Michele e colegas, veja só, né? Então imagina, você tem um pensamento perturbador, aí a amígdala, hipotálamo, hipófise, suprarrenal, libera cortisol, ok. Cortisol conversa com as células do sistema imunológico. O que ele vai fazer? Basicamente dois processos, que não vou entrar em detalhes aqui, que é muito nomezinho, muita coisa, mas assim, vai diminuir a quantidade de células do sistema imune que te protegem de infecções, tá? Então você fica mais vulnerável, que eles chamam de janela aberta, fica mais vulnerável a infecções. Se você entrar em contato com a bactéria ou com o vírus, é mais fácil você ser infectada, se está sob excesso de estresse. Então, ficar cultivando essas notícias negativas do tempo de Covid vão te deixar mais vulnerável para pegar uma doença infecciosa e você pode achar que é a Covid, né? Começar a apresentar os sintomas de resfriado. Aí pode te levar a querer ir no hospital, desesperado. Aí lá no hospital você vai para o point, né, do coronavírus. Né? O hospital é o ralo, né, para onde está indo toda a confluência de pacientes infectados. E aumenta muito mais a sua chance. E outra coisa que acontece com essa questão do cortisol é o aumento de substâncias pró-inflamatórias no nosso corpo. Né? O cortisol em si... O cortisol é um estresse, né? Que acaba sendo... Cortisol é o hormônio do estresse, né? Lembrando que o estresse ele é bom num primeiro momento, para nos dar aquela energia, para você enfrentar, para você ter aquele insight, né? Ser ativo. Agora, ele em excesso começa a trazer problemas, né? Então, o cortisol, que originalmente é anti-inflamatório, por o seu excesso, ele começa a desenvolver um comportamento inflamatório. Além do que, a sua conversa com o sistema imune
também estimula a liberação de substâncias pró-inflamatórias. Então, a pessoa que tem gastrite, que tem Nossa, piora. bronquite, todo o processo inflamatório, a questão cardiovascular que eu citei, a pessoa tem uma propensão a um entupimento de vaso sanguíneo, AVC, o próprio Alzheimer, como eu falei, diabetes. Então a pessoa vai ficar muito mais vulnerável. Por quê? Por conta dos pensamentos perturbadores que geram sentimentos perturbadores e que se refletem uma fisiologia inflamatória que prejudica o seu sistema imunológico. Incrível, o Tawili. Por isso, assim, esses tempos atrás, eu até estava conversando com uma outra médica também sobre um outro assunto e a gente tocou nisso. Teve uma reportagem que saiu mostrando que um rapazinho ficou assistindo o tempo todo os canais de televisão e falando de pandemia, pandemia, pandemia. Ele acreditava 100% que ele estava, de fato, com coronavírus. E aí o menino ficou desesperado, saiu na rua, desequilibrado, tentou se matar. Quer dizer, porque tá mexendo, é um sistema. Outra coisa, olha só que interessante. É um fato, inclusive para quem é médico, que está na frente dos trabalhos, também estão sujeitos a esse tipo de coisa, né? Tudo isso que você está comentando. Porque, assim, por mais que os médicos tenham conhecimento, e olha, pesquisas mostram que as pessoas que mais... dos nichos de possibilidade que mais se suicidam são médicos, viu, gente? Por quê? Porque os médicos têm conhecimento a todos os tipos de medicamentos que podem realmente ser letais. Então, isso é muito sério. Então, os médicos que estão lá na frente dessa batalha do coronavírus, eles estão sujeitos a viver tudo isso como nós também estamos vivendo, por não controlar os pensamentos, por estar com as emoções alteradas. Sim, ontem mesmo, Tawili, eu tenho clientes médicos. Por que eu estou falando isso? Até para ficar isso com uma informação e claro para todos nós, né? Que somos seres humanos e precisamos de ajuda um dos outros, entendendo tudo isso é fantástico. Eu atendo clientes que são médicos. Ontem mesmo eu fiquei 1 hora em atendimento online com uma cliente que é médica, que está na frente dessa batalha, sabe? Um rapaz, um médico de 32 anos, pegou o Covid na sexta-feira. E na terça-feira, hoje é terça? Não, ontem, segunda, ele faleceu, veio a óbito. Ele era da classe de risco? Não, não tinha nada. Ninguém sabe dizer o porquê que ele faleceu. Entende? Então, assim, todos nós estamos sujeitos. E precisamos, de fato, de ajuda um dos outros. E entender tudo isso, eu tenho certeza que é um processo de blindagem para você. Já é o seu antibiótico, já é o seu, né, natural, é a sua blindagem natural que você pode estar fazendo aqui. Sim? Sim. Então eles interferem, é isso? Interferem. Agora, sim, se me permita também só colocar que eu acho que a questão de utilidade pública, quero compartilhar com você, né, com sua audiência, o seguinte: pelo que eu andei estudando, a porta de entrada do vírus na célula é um receptor chamado de ACE2, que é receptor da enzima que converte a angiotensina 2, enfim. E ele se liga nesse receptor e ele adentra a célula. Quem tem mais desse receptor? Pessoas diabéticos e hipertensos que tomam uma certa medicação que aumenta a quantidade desses receptores, né, que antigamente, inclusive antes da pandemia, era algo positivo, você ter uma grande quantidade desses receptores. Mas, infelizmente, agora nesse quadro, isso acabou sendo uma desvantagem. Uau. Fumantes e ex-fumantes também têm essa grande quantidade. E outra, aí onde entra esse quadro que, para mim, explica por que pessoas aparentemente que não são do grupo de risco, jovens, e acabam, no caso que você acabou de comentar. São pessoas que, por uma questão genética, que nós chamamos de polimorfismo, elas apresentam já uma grande quantidade desses receptores, tá? Então a pessoa não tem nada, assim, sempre foi saudável, mas por uma questão hereditária, ela apresenta um grande número desses receptores. Então, se ela pegar o coronavírus, então acaba sendo o quê? Uma roleta russa. Uau, e é né? muito rápido, Felizmente, né? Não dá nem tempo de descobrir para poder tratar a questão do corona. O vírus entra e a pessoa fica sintomática, né? Ele fica incubado ali, cerca de uns 7, 9 dias. Só que depois começa a apresentar os sintomas. E aí em 15 dias a pessoa pode morrer. Gente, né? Então acaba sendo muito rápido mesmo.
Às vezes a gente, não sei vocês que estão aqui nos acompanhando, né? A gente tem aqui o doutor Leandro também, né? Um grande amigo, doutor Leandro maravilhoso. Ele falou assim, amanhã a luta de plantão de 12 horas de pediatria continua, sim? Então, assim, a gente tem aqui colegas que são médicos que estão vivendo tudo isso. E a gente está no momento realmente de entender, sabe? O que nos convém e o que não nos convém. E eu não sei se vocês têm essa percepção, mas quem está na frente dessa batalha, né, que são os médicos, os enfermeiros, eles estão vivendo na pele, né, de estar isolados. Então, imagina como que não mexe com o sistema todo imunológico. Eu não posso ver meus pais. Sim, porque é perigoso. Então, eles estão isolados. Chega em casa, se tem filhos, eles não podem abraçar os filhos. Aí tem que ficar dentro de um quarto. Então, assim, imagina como que é essa situação extremamente delicada, né? Olha só. E ele chega para o local de trabalho e ele não vê o inimigo é invisível. É invisível. Ele não sabe onde o inimigo está. É desesperador, né? Que nem a Tiquíria tá falando aqui, ó. Sou diabética, no começo minha diabetes ficou oscilando muito, era muita preocupação com o Covid-19. Fui à médica, relaxei, fiz exames ontem e já estão normais. Estou muito tranquila, né? E assim por diante. Então, essa é uma realidade. Eu tenho uma outra cliente do Rio de Janeiro hoje, que inclusive ia fazer uma live comigo amanhã. Olha só que incrível. Começou a sentir sintomas, tá suspeita de Covid. Então, assim, pessoas perto da gente podem estar sendo contaminadas. E a gente precisa entender isso que o Tauí está falando, né? Sobre a neurociência, sobre como a gente pode desenvolver a nossa proteção. O João Luiz está falando assim, ó, assim como tu pensas, assim tu és, é bíblico. Eu também acredito nisso. E faz sentido, né, Tauí, sobre o que nós estamos falando. Mexe com a nossa... Total. organismo. A colega comentou a questão da diabetes, né? Eu estava falando do cortisol. Uma das funções do cortisol é exatamente aumentar essa quantidade de glicose no nosso corpo, né? Não vou entrar em detalhes aqui da explicação, Sim. Mas a pessoa que tem diabetes, um dos tipos da diabetes, o problema é exatamente essa quantidade excessiva de glicose. Então, a pessoa estressada tem complicações no quadro da diabetes, né? Então, você vê como o pensamento que interfere na nossa fisiologia e não é nada mágico, sobrenatural, é fisiológico, são os neurôniozinhos aqui ativados, liberando químicas que interagem com outras células e geram todo esse processo. E aí eu quero te confessar uma coisa, Michele, que para mim é ambivalente, né? Um dilema que surgiu hoje na minha vida, um comentário de uma pessoa, amiga muito próxima, que eu tenho um grupo de WhatsApp, Neurociência e Psicologia, né, onde a gente posta coisas de neurociência, enfim, pesquisa nessa área, e com essa questão da Covid, a gente ficou muito focado nos estudos científicos da Covid, né, compartilhando informação científica, combatendo fake news, né, e aí essa minha colega criticou, falando da questão das notícias ruins, né, falando que a gente estava falando muito de notícias ruins. Eu até discordei dela nesse sentido, porque quando eu fui ver, tinha muita notícia boa, acho que teve uma certa percepção seletiva aí, mas enfim, né? Eu fico nessa ambivalência. Né? A questão do copo cheio e copo vazio, né, Tauí? Sim, mas veja... naquilo que é negativo, como eu posso focar naquilo que é positivo. Isso, mas veja, realmente você dá uma notícia negativa, por exemplo, eu tenho uma aqui para dar, né? Eu soube segundo estudos, que a Covid-19 ela já reinfectou pessoas que foram tidas como curadas, né? Isso é uma notícia real, muito ruim, né? Irreal, científica, né? Não sabemos se é o padrão, tá? A gente não tem a certeza se esse é um padrão, mas nós sabemos de casos, né? Porque é aquela história, a pessoa, será que ela foi curada mesmo, é a mesma doença que depois se manifestou novamente? Não sabe ainda. Mas eles observaram isso, pessoas que testaram positivo, depois testaram negativo, estavam curadas, sem sintomas, depois testaram positivo de novo. Né? Então isso aconteceu em vários casos, lá na China especificamente. Tá? Então isso é preocupante. Agora assim, eu fico naquela, eu falo ou eu não falo? Né? Porque se eu também for querer falar só coisa boa, falando não foi curado, aí eu fico com medo de contaminar com excesso de otimismo. E nesse caso, sabe, aquele pensamento receoso é bom para a pessoa se proteger, para ela ficar em casa, para ela sair de máscara na rua, para ela usar o álcool gel. Né? Então, sabe, essa ambivalência, está entendendo da minha preocupação? Eu
digo ou não digo, em nome da proteção da sociedade em si. Sim. Né? Na verdade, assim, eu acho que o principal papel de vocês é ser realistas e trazer a verdade para a gente, né? Essa função de vocês que são médicos dessa área é, de fato, fazer a gente entender. Agora, é claro, existe esse fator, como você acabou de dizer, porém, também existe uma série de estudos positivos de remédios que estão sendo analisados para que essa cura venha de verdade, não é verdade? Enquanto isso, nós vamos fazer nosso trabalho, o nosso papel, a nossa responsabilidade, que é nos cuidar, que é nos blindar, nos proteger, saiu na rua, vai de máscara, usa o gel, e tira a roupa quando chega em casa, já toma um banho, já põe para lavar, não entra com calçado, quer dizer, tudo isso que a gente sabe a gente tem que fazer. Mas, de fato, vocês têm que trazer a informação nos dois sentidos, sejam elas positivas ou negativas, para que a gente saiba, e aí é um de sabedoria, filtrar tudo isso e trabalhar a nossa capacidade da inteligência emocional, que está linkado aí com a neurociência, não é verdade? Para trazer um benefício para nós. Eu penso o seguinte, sabe, Tauílio, que eu falo e bato sempre. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, cuida do seu corpo, cuida da sua alma e cuida do seu espírito, porque esse conjunto vai se conectar e vai trazer o resultado que nós precisamos. Aí tem que tomar cuidado, porque se não tiver sabedoria e busca do conhecimento da inteligência, eu posso deixar isso acontecendo de qualquer forma e trazer um resultado negativo, que é o que eu não quero, né? Então, vamos buscar conhecimento, como lives como essa, que nos ajuda a levantar. Sim? Então, Ili, deixa eu só fazer uma pergunta para você, que é da Joana, tem um tempo que ela fez, eu acho que é importante nesse momento, que todos nós, eu acho que estamos pensando nesse sentido, né? Ela fez a seguinte pergunta: como manter a atitude mental positiva durante essa fase tão desafiadora? Como que a gente pode, assim, Tauíli, assim, por todo o conhecimento que você tem, né, por toda essa busca que você tem trazido para a gente de conhecimento? Tá, tirando aquela questão do depende, né? Cada caso é um caso. Eu quero falar de coisas gerais aqui. Primeiro, cuidar da alimentação, cuidar da parte física, praticar exercício físico diariamente, não em excesso, né? Dormir de maneira, assim, aquelas 7, 8 horas consecutivas, praticar meditação, aquele movimento respiratório, né, você inspirar lentamente, expirar lentamente, isso mexe com a nossa fisiologia, isso afeta positivamente o nosso sistema imunológico e a nossa mente também, as áreas neurais do controle emocional ficam mais fortalecidas diante disso. Tá? Então isso é um básico: meditação, alimentação, atividade física e sono, uma coisa que eu já falava muito antes e agora ficou muito mais importante, porque se você pegar o coronavírus e tiver com a imunidade fortalecida, você vai ter muita chance de ter uma manifestação leve de sintomas. Então, além do distanciamento físico, né, que é uma estratégia para evitar essa contaminação, é muito importante você também fortalecer sua imunidade com esse comportamento. Tomar sol também é importante, para ter vitamina D no corpo. Aqueles 10 minutinhos no sol de meio-dia, né, sem protetor solar, isso já faz com que as suas células da pele produzam vitamina D e fortaleçam o sistema imunológico. Então, isso é um básico, que inclusive afeta até a nossa saúde mental. O exercício físico, ele libera uma substância chamada dirisina, que chega no cérebro e promove a liberação de uma substância chamada BDNF. BDNF é uma substância que induz o crescimento dos neurônios, que reduz a inflamação, promove essa conexão dos neurônios e gera saúde mental. Que uma pessoa com depressão, por exemplo, está com os neurônios atrofiados. E ela praticando atividade física, ela melhora. E um dos mecanismos que a ciência explica é esse BDNF, que estimula esse crescimento dos neurônios e a pessoa tem uma saúde mental. Então, exercício físico é para a sua saúde mental, além da saúde física. E também tem efeito no sistema imunológico, melhora a quantidade, a qualidade, a eficácia e eficiência do sistema imunológico comprovadamente. Então, exercício físico é fundamental, é básico. Fora alimentação. Até porque, não sei se todos aqui sabem disso, mas os nossos neurônios se renovam, né? Assim como a nossa pele se renova, o nosso sangue se renova a cada 3 meses, os nossos neurônios também se renovam. Então, tem aqueles que vão embora e tem aqueles que nascem e que são reproduzidos. Então, eu estou entendendo que ele acaba, com a atividade física, ele se fortalece para se desenvolver. É isso, Tauíli? Nem todos os neurônios se renovam, né?
tem 3 tipos de células que a gente não muda ao longo da vida, né? Que uma são próprias das mulheres, né? Que são os óvulos. A outra são células ganglionares, células da retina, células retinais, também não se renovam. E outras são os neurônios, tá? Mas tem 2 regiões que a gente pode resumir, que são regiões que têm algumas ramificações, mas enfim, do bulbo olfatório, mais aqui por essa parte aqui do cérebro, e no hipocampo, que apresentam a neurogênese, né? São células que se renovam de fato. Como é? Está conectado com a espiritualidade? O hipocampo? Não, essa questão das células que de repente não se renovam. Você falou da retina? Ele se conecta de repente com a glândula pineal, com alguma coisa assim? Ah, tá. As células da retina se conectam com a pineal, mas tem uma série de caminhos para chegar lá, sabe? Chega no núcleo supraquiasmático, desce para o glândula cervical, depois sobe para a pineal. Tem um certo caminhozinho, tá? É uma pergunta mas são essas tá 3... Gente, ó, desculpa aí a pergunta paralela aí no meio. Tá? Mas são células retinais, óvulos e os neurônios são células que não se renovam, né? Sim. Eu lembro que eu vi uma vez, né, num livro, o cara falando, cada ano 99% das nossas células se renovam. Aí eu fui atrás dessa informação, né? Tem algumas que são muito mais fáceis, né, de serem renovadas, que são o caso das hemácias, por exemplo, e tem outros que demoram um pouco mais, né? Só que essas 3, elas nunca se renovam. A exceção dos neurônios dessas 2 áreas que eu citei, né? Hipocampo e o bulbo olfatório, tá? Então, é o que nós chamamos de neurogênese, né? Que o exercício físico ele acaba influenciando, né? Então, o exercício físico ele é muito favorável a essa questão da neuroplasticidade. Mas, para responder, além desse basicão, né? Alimentação, exercício, sono, meditação, que é fundamental, que eu queria saber se a turma que está assistindo a gente aqui agora faz isso. Se você tem esse hábito de praticar exercício, meditar, se alimentar bem e dormir bem, isso é básico. A outra coisa é o seguinte, é o monitoramento dos seus pensamentos, aquilo que eu falei há pouco. Se você não pode mudar, para que perder tempo com isso? Né? Se é um pensamento que vai te trazer mais problemas, para que cultivar aquele pensamento? Eu estava numa live antes com um amigo meu que ele é corretor, e um colega dele fez o comentário, poxa, quando eu perco uma venda, eu fico frustrado, né? Aí a gente comentou, não, mas não fique frustrado, entenda aquilo como um aprendizado. Para que investir sua energia naquela frustração se você pode tirar dali um ensinamento? E mesmo quando a venda acontece, que a pessoa pode ganhar uma autoconfiança, querer fazer as mesmas coisas na próxima venda, sendo que é uma outra pessoa, é um outro contexto, né? Então, cada momento é um momento. Então, a atitude mindfulness, prestar atenção no momento presente. O que eu posso fazer agora para mudar? Está estressado com alguma coisa? Bota um filme para você assistir, bota uma palestra interessante, vai ler um livro, né? Muda o foco, vai fazer uma oração, faz uma videochamada com pessoas que você gosta, que você ama. O que mais resolve de verdade é a minha conexão espiritual. Por isso que, assim, eu defendo essa bandeira e a gente vai fazer uma live. Vou te convidar já agora, para terça-feira que vem. Vamos? Topa? Daqui uma Fechado. Semana? Fechado já? Topo demais. Gente, daqui uma semana... Então, combinado. Daqui uma semana eu trago o Tawhid de novo só para falar sobre espiritualidade. Porque nesse momento, Show. Gente, a minha conexão é com Deus. Para que eu possa realmente me renovar, me fortificar. E olha, Daniel Goleman já explicou sobre isso, viu? Eu vou trocar umas ideias aqui com o Tawhid e a gente vai trazer um conteúdo poderoso para vocês terça-feira que vem. Mas e aí, Tawhid, diz pra mim, gente, tô feliz porque tem um monte de gente aqui com a gente, Tawhid, que é lá dos nossos tempos passados, ó. Carlinhos. Que bacana, que saudade, que legal. Tati, gente, que saudade. Beijo. Ó, o Danilo aqui, ó. Um monte de gente lá de trás, ó, que fazia um monte de curso com a gente. Que bacana, que legal, que bacana. Então, o que mais? Tem mais alguma outra dica legal? Não, aí nessa questão assim, da videochamada é interessante, porque assim, é mais uma reflexão que eu quero trazer aqui, que o pessoal fala, estamos em isolamento social. Só quem não tem Wi-Fi, né, ou não tem dados móveis, né, porque se a pessoa tiver internet, ela não está em isolamento social, ela pode fazer isso que a gente está fazendo aqui, está conectada com outros seres humanos, vendo a expressão facial dele, conversando, ouvindo o tom de voz, trocando uma ideia. Uma coisa eu estar pensando aqui com meus botões, eu tenho um pensamento, ok,
Aí tem o meu amigo que está lá no canto dele com os pensamentos dele. Agora, quando a gente junta, né, e trava esse diálogo, o diálogo edificante, com pessoas com valores, né, assim, edificantes, né, que a gente se identifica, enfim, gera uma outra ideia e você sai renovado daquele encontro ali. Então, esse momento de criatividade, de Isso. inovação, de se reinventar, de assumir hábitos saudáveis de fato, aproveite esse tempo de quarentena para colocar em prática isso, praticar atividade física, a alimentação, o hábito da meditação, fortaleça o sistema imunológico, trave esses diálogos por vídeo chamado com pessoas que você ama, pratique as orações, coloque em prática a sua espiritualidade, o livro sagrado da sua religião, as suas orações, com o grupo da igreja, faz aqueles encontros, né, com a plataforma, sei lá, Zoom, da Sim. vida, Sabe que na Skype. o Tauílio foi sensacional. Antes da Páscoa, teve uma santa ceia dos judeus mundial. Eram 26 países, nacionalidades juntas. Eu estava junto nessa turma toda. Mais de 5 milhões Que de pessoas bacana. seguindo. E a gente tomou Santa Ceia junto. Foi a coisa mais linda. Isso renova, a gente. Que Traz bacana. fé. Isso gera esperança, sabe? Acreditar que tudo isso vai passar. E vai passar, né? É a gente entender que vamos viver o nosso melhor no hoje. Sim, porque o nosso corpo vai reagir, nós vamos ficar mais fortes para combater qualquer bactéria que possa chegar até a gente, né? Vai passar. Agora sim, o mundo vai ser outro, vai ser diferente, vai demorar um tempinho para ter aglomeração, para ter estádio de futebol lotado, show lotado. As aulas, quando eu retomar minhas aulas, provavelmente vou estar usando máscara, os alunos também, não vão poder abraçar, vai ter que ter muito álcool gel, infelizmente, mas é questão de adaptação, aquela história. Isso. Né? Assim, eu não posso lutar contra uma coisa que não tem, como é que eu vou falar, não quero que o coronavírus vá embora. Pá, foi embora. Não. Eu tenho que entender, aceitar e me adaptar a essa situação. Então, isso é flexibilidade, Exato. Isso é saúde mental. Exato. Um princípio básico de saúde mental é você ter flexibilidade. A pessoa que é rígida, que insiste naquelas mesmas ideias, ela acaba adoecendo, acaba se estressando em demasia, tendo problema de relacionamento. E tudo nesse momento é problema de relacionamento. Né? Então, peraí, o que eu posso fazer para agradar o próximo? Imagina se todo mundo fizesse isso. O que eu posso fazer para agradar o próximo? Todo mundo tivesse isso como princípio. Como é que seria nosso período de quarentena? Olha, o nosso tempo está acabando. Daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Então a gente tem que começar a acabar. Foi ótimo. Considerações finais, infelizmente. Mas, gente, ó, terça-feira que vem vai ser aqui um duelo entre Michele e Tauílio falando sobre inteligência artificial na ciência, que eu amo esse assunto. A gente vai desfrutar muito. Turma, antes do Tauílio aqui já deixar suas considerações finais, eu vou falar de amanhã. Amanhã a gente vai ter uma live às 20 horas com o Dr. Leonardo Silva Ribeiro. Ele é um dos maiores e melhores advogados do Brasil. Sim, ele escreveu leis dentro de livros, e um negócio incrível. Amanhã eu comento um pouco mais aí nos vídeos, nos meus stories, tá? Sobre ele. E amanhã a gente vai falar sobre mecanismos jurídicos diante do Covid-19. Então, assim, você vai entender como que você pode se comportar sendo empresário, sendo funcionário, como que você tem, o que você tem direito, como que você pode trabalhar em cima dos seus direitos. Sim, gente, olha, amei a participação de vocês. Tem um monte de gente aqui mandando mensagens. Queria ler a mensagem de todos vocês. Obrigada por todos os nossos participantes da nossa noite de hoje. Tauílio, estamos aqui ó, com 1 minuto e 45 segundos. Me diz, deixa suas considerações finais e muito obrigada por essa noite que foi deliciosa. Fala pra gente as suas considerações. Eu adorei também a nossa conversa, foi muito bacana. Quero reiterar aqui, agradecer o convite mais uma vez. Eu quero pedir para o pessoal, se puder, fique em casa, pratique atividade física regularmente, regule a sua alimentação, estimule as pessoas da sua residência, as pessoas que você ama, que você tem contato também por telefone, videochamada, enfim, WhatsApp, a estarem fazendo o mesmo, a praticar meditação. É simples, só respirar, inspira lentamente, expira lentamente, isso é fundamental para melhorar nosso sistema imunológico, a nossa saúde mental, o nosso corpo de maneira geral, para quando essa crise passar, você estar engajado nesses novos hábitos e voltar completamente renovado. Eu emagreci, né? Eu fiquei até mais forte fisicamente por conta da atividade física, então eu tenho certeza, quando eu voltar aqui para o mundo real, né, que eu ver a luz do sol, não, tô brincando, tô tomando sol também, mas eu vou estar mais saudável de fato, então vamos aproveitar isso para estar se reinventando. É isso aí. Tá? Gente, muito obrigada, doutora Lu, doutor Leandro, que estão aqui, os médicos, se cuidem, hein?
Eu tô orando por vocês, mas vocês tomem cuidado, hein, turma? E não se como todos nós, tá certo? Gratidão, Tauíli. Enriqueceu demais a nossa noite de hoje. Muito, muito, muito obrigada. E até terça-feira que vem, hein? Sobre espiritualidade. Marcado. Com todo mundo, hein, gente? Show. Tá bom? Beijo. Tamo junto. Obrigada. Tchau, tchau, Beijo. gente. Tchau, Tauíli. Tchau.